Meu amigo, a chapa esquentou entre o Mauro César e o PVC e nós vamos analisar aqui nesse momento no nosso canal, porque eles estavam debatendo sobre o Flamengo, sobre as especulações, sobre as notícias que saem, né, referente ao Flamengo, e começaram a debater o clima e esquentou, a chapa esquentou e nós vamos reagir aqui no nosso canal. E também aí falando sobre Flamengo e Vasco, a grande decisão aí, a semifinal do Campeonato Carioca. E vamos aqui analisar tudo sobre o Flamengo, a preparação dessa partida, porque o Vitor Pereira, meu amigo, está na Berlinda. Não pode mais perder, porque, meu amigo, se perder vai se complicar e pode deixar o Flamengo. Então nós vamos aqui analisar, mas nação, chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito, vai rapidinho, aperta o botão vermelho aqui embaixo e se inscreva para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão. E antes do vídeo, eu quero deixar para você essa grande oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais, utilizando o celular e uma conexão com a internet, vai rapidinho, clica no primeiro link na descrição, no primeiro comentário fixado, aonde ali você terá tudo sobre essa oportunidade que vai levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais. Clica lá, confere e aproveita essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Cresce esse vídeo, canal O Esportes, link na descrição. Vamos então reagir aqui às notícias do Flamengo. Com esse colega nosso, elogiando o Fernando Diniz, ele disse: a única maneira de jogar contra o Fluminense do Diniz é apertar no campo dele, sufocar, não deixar sair jogando e causar desconforto. O Flamengo fez exatamente isso. A escalação foi por isso, a presença do Matheus França, não do Matheus Gonçalves, também se justifica por isso, jogador com mais força física, além de muito habilidoso. Matheus Gonçalves é mais levinho, né, mais faceiro, como diz o Arnaldo, jogador mais leve, rápido. Então, para aquele cenário, ele era o mais indicado. E o Flamengo, de fato, fez o primeiro tempo muito bom, aí cansa no segundo tempo, as trocas, tem uma série de pontos aí que podem ser questionados. Também o não entendimento, né, de muita gente de que jogadores, como saem muitas vezes, jogadores muito bons durante o jogo, porque eles não conseguem mais entregar aquilo que é preciso durante a partida, porque o esgotamento físico é muito grande. Aí você pode questionar quem entrou, porque quem entrou, enfim, eu não vou entrar nesses pormenores. Mas existe todo um contexto em que o Flamengo ele castiga ele mesmo. Quem vaza a informação, evidentemente, da escalação, alguém que trabalha contra o clube. Contra o clube, não é ser torcedor. Por algum interesse, o cara vaza a informação. Ou trabalha contra o clube, ou quer ter um jornalista a ele aliado por uma conveniência, aí vaza uma informação. Aí eu não sei qual é o mistério, né, entre aspas, que envolve esse frequente vazamento de informações. O Jorge Jesus, uma vez, eu não lembro se foi escalação ou outra informação, ele passou algo fake para tentar detectar o glorioso X9. Mas tem muito tempo isso. Todos os técnicos do Flamengo passam por isso. Todos, rigorosamente todos, né? E acho que o Flamengo é vítima justamente do quê? Da dificuldade de entender também o que ele quer. Quando vocês falam, o Flamengo voltar a ser o que era. Voltar a ser o que exatamente? O Flamengo dos breves meses de ótimo futebol com o Dorival ou o Flamengo que despencou no final da temporada? O Flamengo que passava por uma formulação com o Paulo Sousa, independentemente da sua falta de habilidade, muitas vezes no trato com os jogadores, de sua capacidade ou não de fazer aquele processo chegar ao final, né? O Flamengo do Jesus, eu estava aqui recapitulando os jogos do Jorge Jesus no começo da temporada dele no Flamengo, ele teve muitas dificuldades. É incrível como as pessoas esquecem a quantidade de vezes que o Jorge Jesus teve dificuldade. Tá? Teve eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, teve 1-1 com o Corinthians suado em São Paulo, foi o único técnico recente do Flamengo que foi a Itaquera e não venceu o Corinthians, todos os outros venceram. Derrota para o Emelec, ele fez mudanças com o Rafinha no meio campo, tudo foi muito questionado. Aí ganhou do Botafogo do Barroca, 3-2, suado. O Botafogo muito fragilizado, não era o Botafogo da SAF, independentemente da eliminação, tem muito mais jogadores. Aí aquela classificação com o Emelec, a derrota para o Bahia, 3-0, que ele apanhou muito. Depois tem um 3-1 no Grêmio, mistão. A torcida deu aia nele quando anunciou o nome dele no placar, alguns torcedores vaiaram, que estavam com o nariz torcido pela derrota para o Bahia. Vaiaram o JJ. Placar eletrônico, técnico, Jorge Jesus, os caras vaiaram. Ninguém lembra, mas vaiaram. 3-1 em cima do misto do Renato Portaluppi. O Flamengo venceu esse jogo no Maracanã, tentando alcançar o Santos River. Aí tem um 4-1 sobre o Vasco em Brasília, o Vasco perdeu 2 pênaltis, vocês vão lembrar. Aí tem o 2-0 no Inter do Odair Real na Copa Libertadores. Ali começa a virada. E foi um jogo difícil, os gols foram no final do Bruno Henrique, o Odair montou uma retranca, o Inter quase faz um gol logo depois de tomar 1-0. E aí começa a escalada de jogos, você vê que tem uma caminhada. Com alto, tem o 6-1 no Goiás também, que foi espetacular na primeira partida dele do Maracanã. Mas, então, essa coisa, esse sebastianismo em torno do Jorge Jesus, essa coisa toda, mostra que as perderam a noção da realidade. Na torcida, na mídia e no Flamengo. Elas não entendem que, independentemente do Vitor Pereira conseguiu ou não executar todo o seu plano, isso não é instantâneo.
Isso não acontece, não é miojo, vou repetir de novo, não é o macarrão instantâneo. Põe na água e pum, ele sai ali, você sai comendo aquela gororoba. Não é assim. É um processo que leva tempo. Agora, eu acho que o time tem apresentado algumas virtudes, o técnico tem acertos e tem erros, né? Não acho que os jogadores não estão se esforçando. Um time que empata não, vence o jogo no último lance contra o Del Valle, depois perdeu nos pênaltis, mas vencendo, não é um time sem vergonha, não é um time preguiçoso. A entrega dos caras no primeiro tempo no jogo contra o Fluminense mostra isso também. Não acho que os jogadores não estão correndo e tal, não vejo dessa maneira. Vejo um processo difícil, de uma mudança de comportamento, de uma diversidade que ele tenta colocar no sistema de jogo e tudo mais, e isso não é instantâneo. Mas as pessoas não querem entender. Quem acompanha o futebol internacional sabe que não é assim. Há N exemplos de times vitoriosos que levaram tempo para serem formados. E transições que existem, como a do Liverpool hoje, deu de 7-0 no domingo, todo mundo fala do Liverpool. Quem está acompanhando o Liverpool? Um time que tropeça em pequenos durante a temporada, que fica fora da zona de classificação da Liga dos Campeões, que toma uma pancada como tomou do Real Madrid em casa. Por quê? Porque está passando por uma transformação, né? Jogadores novos chegando, o técnico fazendo os ajustes. Então, é uma transição com o mesmo treinador. O futebol tem isso também. E as pessoas acham que se o Jorge Jesus, no meio do ano, voltar para o Flamengo, que ele vai chegar, como eu digo sempre, com a varinha do Mago Merlin, plim, e tudo vai ficar maravilhoso. Não vai. Ele vai passar pelos mesmos problemas, dificuldades, outros jogadores, como o Ronaldo já falou várias vezes, jogadores que já têm a barriga cheia de títulos, e o cara já fica mais empoderado, não é o jogador lá de 2019 tentando mostrar o serviço. Então, é uma coisa muito complexa, acho que o entendimento é muito raso, acho que o olhar é muito raso, muitas vezes, só em cima de resultado, né? E esse Fla-Flu, inclusive, primeiro tempo muito bom do Flamengo, muito bom. Eu achei o jogo ruim, mas o duelo dos técnicos achei legal, porque o Vinícius foi surpreendido pelo Vitor Pereira no primeiro tempo, apesar da escalação vazada. E ele falou na coletiva, né, que o ajudou a ter visto essa escalação mais cedo, depois de trabalhar em cima. E o André, na saída de campo, confessa, entre aspas, que o Flamengo incomodou o Fluminense, que ele fala, os caras estão na draga danada, contra a gente joga isso tudo aí, então estava dificultando o Fluminense. Aí as ótimas mexidas do Diniz melhoram o time, o primeiro gol, para mim, é uma consequência da mudança que ele faz, jogada do lado esquerdo, concentrou os jogadores ali, explorou, provocou um efeito dominó na zaga do Flamengo, surgiu o gol. Agora, depois disso, o Fluminense não teve grandes chances, o Flamengo também não teve grandes chances, o gol foi bem aleatório, um chute errado do Cano, um chute mascado do Pirani, né? O Fluminense ocupou a área do Flamengo e foi para o desespero e venceu o jogo. Mas não foi como o 2-1 que o Paulo Souza venceu no passado, o jogo do Hugo, que o Fluminense merecia vencer, o Hugo fez 80 defesas, nunca mais conseguiu fazer algo parecido, o goleiro, o Hugo, que agora está na reserva da reserva. Então, eu acho que ia ser tudo muito, muito raso. O Flamengo tem esses problemas todos, que ele não consegue lidar com eles. O Flamengo se organiza nas finanças, aqui e ali, mas politicamente é um caos, né? E a análise sempre é muito rasa, sempre em cima de resultados instantâneos. E não sabe estabelecer prioridades. Coloca o Campeonato Carioca hoje como se fosse no patamar do brasileiro. Para mim, vou repetir o que eu já falei várias vezes para encerrar essa longa primeira fala minha, peço até desculpas. O Campeonato Carioca, como qualquer estadual, para times fortes que podem brigar por algo maior, é pré-temporada. Para times que não têm possibilidade, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ele pode ser tudo até, porque é a chance de ganhar alguma coisa. Clubes como o Flamengo, com orçamento que tem, com jogadores que contratam e pode contratar, deveria encarar isso como pré-temporada. Mas as pessoas são incapazes de fazer isso. E aí surge esse processo de fritura que realmente ninguém sabe se o técnico vai aguentar, porque pode ser insuportável. E já surgem os rumores, né? Até rumor de que ele quer fazer acordo para ir embora. Até isso já surgiu. Então, agora, quem é que vaza isso? É pior que vazar a escalação. Vem de dentro do clube. Os caras jogam contra. E alguns são extremamente desleais, porque algumas coisas são mentirosas, como aquele... Lembra da versão que o Rogério Ceni era detestado pelos jogadores? Você deve lembrar disso. Sim, o que acontece com todo o Flamengo e São Paulo? Teve vários depois disso, né? Todo mundo vai lá abraçar o Ceni. Vocês viram o que aconteceu agora? A ESPN entrevistou o Ceni lá no Bola da Vez, no programa Bola da Vez. Vídeo na piscina. Vídeo na piscina, brincando com o técnico. Pô, para quem detestava o técnico, né? E falavam isso na época. Por quê? Porque interessava enfrentar o Rogério Ceni, porque ele incomodava algumas pessoas ali dentro. Tinha gente que não gostava do cara. Oi? Quem falava? Não lembro. Isso foi vazado? Isso foi vazado. Não, tudo bem, mas não lembro onde está o texto. Não lembro do texto. Porque, Paulo, peraí, você não entendeu. Eu estou dizendo que as pessoas vazam, que nem vaza escalação, vaza rumor de que o Vitor Pereira está forçando a barra. Mas dentro do Flamengo se vaza e isso sai... Eu primeiro quero dar parabéns ao Benedito. Estou falando que alguém escreveu. Essa informação.
O papel do Não, jornalista claro, isso é é dar óbvio. informação. Isso é evidente, né, Paulo? dentro, Peraí, não fala assim que fica parecendo que eu estou indo contra o Venier. Eu nem falei do Venier. O Venier Casagrande está certo, ele deu informação, óbvio. Claro. Eu tô dizendo, o lado do jornalista está perfeito. O lado do clube é que é uma bagunça. Porque toda hora tem vaza. Esse é o ponto. Isso não acontece no Palmeiras. Isso não acontece no Mas Corinthians. esse é o ponto. Mas Só esse na é o zona ponto que que é o o Flamengo tem que resolver. É lógico que esse tem que resolver. O Flamengo tem que resolver. O ponto é assim: um clube que pagou 22 milhões de reais em rescisões de contrato do técnico faz um contrato em que tem uma multa de 15 milhões. Você vai pagar, você vai correr o risco. Ok, que é a situação para contratar o Vitor Pereira, que é muito bom treinador. Acho muito bom treinador, não está dando certo nesse momento. Agora, você faz um contrato, depois de pagar 22 milhões de reais de multas, você faz um contrato para pagar 68% que você já pagou se você tiver que trocar. Num clube que tem uma cultura de demitir a cada 6 meses, de trocar a cada 6 meses, que é o que precisa mudar, foi o que a gente disse aqui na semana passada. O clube tem que mudar a sua cultura interna, mas isso é um problema do Rodolfo Landim, do Marcos Braz, do BAP e quem dirige o clube. Se está vazando lá dentro, e já mudou comissões técnicas, mudou tudo. O tempo que estava o Jorge Jesus lá dentro em 2019, mudou praticamente todo mundo, tirando o Márcio Tanuri. Já saiu, já voltou, já entrou. As pessoas são diferentes e os métodos são os mesmos. É incrível, porque vazava e continua vazando. Agora, quando o jornalista está certo, a escalação que o Vene Casagrande deu, parabéns para ele por ser do repórter, porque ele acertou os 11 jogadores. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui, só um instantinho, porque ficou para mim agora. Eu não estou criticando o René Casagrande, o Vene Casagrande. Eu estou criticando a diretoria. Eu estou criticando a diretoria que você está criticando. Mas a gente precisa citar o nome das pessoas. Peraí, você está confundindo as coisas. Peraí, você está colocando uma coisa que eu não falei, cara. Não, eu não falei do Vene. Eu estou falando que na época do C vazava por vários caminhos, tá? Agora mesmo, na quarta-feira, tinha gente dos corredores lá de imprensa do Maracanã, eu não estava, mas eu estou sabendo, passando para repórteres o seguinte, influenciador, tá? Olha, para repórteres. Chega no repórter, olha, o cara está pedindo, forçando a barra para sair, ele quer fazer acordo. Algum colega, eventualmente, passa adiante. É isso que eu estou dizendo. Não foi o Vene. O Vene está correto. Se eu tenho informação, você tem informação, a gente vai dar. Esse não é o problema. O problema, óbvio, que é do Marcos Braz, é do Landim, concordo totalmente com você. Eles são os responsáveis. Agora, lá dentro é um ninho de cobras e esses caras não conseguem controlar. O que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo, tá? Tem gente lá dentro que vaza de tudo para prejudicar o Flamengo, com algum interesse próprio. Esse é o ponto. Nenhum clube grande do Brasil tem isso. E a culpa, é claro, que é deles. É do presidente e é do vice de futebol e daqueles que batem em cargos de chefia, de responsabilidade. Sobre o Vene, é óbvio, é evidente que ele fez o trabalho dele. Eu faria, você faria, qualquer um de nós faria. Tendo informação, a gente vai dar. Se o meu tempo de cobertura de clube e jornal tivesse internet, eu tivesse escalação, também dava. Também publicaria. Na época não havia isso. Então, isso para mim fica bem claro. O problema não é o Vene Casagrande, que eu nem citei, você citou. O problema é o Flamengo. A incompetência do Flamengo, da zona que é o Flamengo. E a quem interessa isso? Talvez até alguns dirigentes interessem essa bagunça. Perfeito, muito bom. Há quem diga, né, âncora, que na verdade o Vitor Pereira está sendo muito esperto, porque perdendo ele fica. Os que ganharam foram embora. Pois é. Eu vou voltar ao PVC para falar do trabalho do Vitor Pereira especificamente, mas quero passar a bola rapidinho para o Arnaldo. Para o Arnaldo falar do Diniz. Dinizismo, Arnaldo. Diniz, Toquinho, futebol moleque. De ficar mudando treinador de uma hora para outra. Inclusive, caso o Vitor Pereira seja mandado embora, o que é o mais provável, porque eu só vejo uma salvação para a permanência do Vitor Pereira como treinador do Flamengo. Se ele vencer o Campeonato Carioca. É a única possibilidade que eu enxergo. E se ele não vencer o Campeonato Carioca, ele deve sair. E aí o Flamengo pagará 15 milhões de reais de multa para o Vitor Pereira. Somando as outras multas que foram pagas na gestão do Rodolfo Landim, caso o Vitor Pereira seja mandado embora, vai totalizar 37 milhões de reais em multas com o treinador. Isso aí, gente, sinceramente, não é correto. Eu sou contra isso. Ficar mudando toda hora de técnico e tal. Agora, tem um detalhe. Realmente, a situação está ficando insustentável para o Vitor Pereira. E conhecendo um pouco o Flamengo, é praticamente impossível
que o Vitor Pereira consiga virar esse jogo. E aí quem assume se ele cai? Eu não sei se ele pode, porque ele ainda é um jogador, acho que ele ainda não fez os cursos, mas de repente, caso o Vitor Pereira caia e precise ali de uma situação de emergência, o Felipe Luiz pode ser uma solução, né? Ele não é um cara que tem vontade de ser treinador, taticamente é muito inteligente, pode começar a sua carreira como um técnico tampão do Flamengo. Querido no vestiário, ele será. Ele é um dos líderes do vestiário. De repente, se o cara cair, botam aí o Felipe Luiz, uma coisa que veio aqui na minha cabeça, mas que não vai acontecer, né? O Felipe Luiz vai se preparar para iniciar a carreira dele de técnico, mas é uma realidade que cada vez mais ganhando força. O Vitor Pereira, ele está muito perto, ele está na beira do abismo e não tem nada para ele se escorar. Qualquer vento que bater mais forte, ele despenca, ele cai. Essa é a situação de Vitor Pereira e de toda a comissão técnica do Flamengo nesse momento. Só caso permaneça, que não dá nem para garantir que ele vai ficar, só uma eliminação, ele passando pelo Vasco da Gama, indo para a final e ganhando o título, que aí ele pode permanecer. Tirando isso, acho muito pouco provável que ele permaneça, conhecendo o futebol brasileiro e conhecendo também o Flamengo. E cá entre nós, uma coisa tem que ser falada, ele também não está se ajudando. É um roteiro muito parecido com o do Paulo Souza no Flamengo, muito parecido. Só que ele está com uma performance muito pior que a do Paulo Souza. O time do Paulo Souza jogava melhor que o time dele. O time do Paulo Souza, em determinados momentos, chegou até a fazer boas partidas, como aquela contra o Palmeiras no Maracanã, como a final da Supercopa contra o Atlético Mineiro, que perdeu nos pênaltis, e em alguns jogos até que foi bem. Com o Vitor Pereira, até o momento, o Flamengo não fez nenhuma partida boa. Eu, pelo menos, não consigo me lembrar. Se você se lembra... Então tá aí, nação, tá aí o debate aí entre o Mauro César e o PVC pegou fogo, tá aí, né? E agora tá aí também a opinião do João Guilherme falando aí sobre o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Vamos ficar de olho aí nessa partida contra o Vasco, torcer pro Flamengo aí conseguir o título do Campeonato Carioca. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like e já arrisca o palpite nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo.